Fala, fala comigo, rapaziada. Phelps aqui mais uma vez nesta quarta-feira. E olha só, hein, de grade recheadíssima. Não vou me enrolar porque tem muita coisa pra gente falar. É claro que não em quantidade, sim em qualidade. Então não esquece, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, estamos voltando agora. Escreve aí, deixa o like, rapaziada, para fortalecer. E comenta o palpite de vocês. Já pergunta aqui, quanto que vocês acham que vai ser esse jogo dificílimo entre Botafogo e RB Bragantino? Será que o Fogudo vai se recuperar? Comenta aqui embaixo. Bom, vamos lá, rapaziada. Começamos com a Eurocopa. Chegamos aí na última rodada ali, né? Para definir quem vai passar. Temos aí Eslováquia e Romênia. Já falo para vocês que é um jogo carne de pescoço. Duas seleções que estão ali envolvidas em classificações diretas. Inclusive, esse é o grupo mais embolado da Eurocopa. Todas as seleções têm 3 pontos. Qualquer uma delas que empatar ou acabar perdendo, inclusive, pode dar adeus à competição. Então, eu vejo jogos aí, né? Como eu falei ontem, rapaziada, essa reta final de Euro tá muito tensa. A quantidade de gols caíram muito, então tomem cuidado. Tivemos 2-0 ontem. Primeiro jogo aqui, como eu falei, Eslováquia e Romênia, para mim, jogo under. Já falo para vocês aqui, imagino que esse jogo vai ter menos de 3,5 gols, tá? Inclusive, se a gente puxar aqui a Romênia, rapaziada, nos últimos 7 jogos, em 5 aqui, se vocês observarem nos dados, tá? Terminaram com menos de 2,5 gols. Então, é uma seleção que já puxa muito pro under. E pensando que a equipe da Eslováquia não é uma seleção over, então, assim, né, a gente já tira por aí que pode ser que se complique a questão de gols aí. Quanto a favorita aqui, eu não me arrisco a dizer que tudo pode acontecer, tá? Outro jogo aqui, Ucrânia e Bélgica. Pessoal, tomem cuidado com esse favoritismo, entre aspas, da Bélgica. A Bélgica não vem jogando tão bem assim. Inclusive aqui, se a gente olhar na classificação, como eu falei, está com 3 pontos, referente ao último jogo que acabou vencendo, tá? A seleção da Romênia, né, inclusive. Perdeu para a Eslováquia. Cara, perder para a Eslováquia na Euro é pedir para se complicar na chave, tá? Nesse jogo aqui, eu acho sim a Bélgica favorita, mas vai precisar apresentar futebol. Para mim, dupla chance a favor da Bélgica com mais de 1,5 gols, tá? Tendo em relação aí, em 2 jogos, a Bélgica fez 2 gols e sofreu 1, né? E a equipe da Ucrânia tomou 4 e fez 2. Qualquer um que fizer gol ali pode abrir o desespero. Já o terceiro jogo aqui da Euro, República Tcheca e Turquia. Pessoal, outro jogo carne de pescoço, tá? Portugal já está classificada, né? Vai jogar tranquilo esse jogo aí dessa quarta-feira. Já a Turquia e a República Tcheca, como eu falei, são seleções que ainda têm alguma coisa a disputar. A República Tcheca, se ela vencer, ela passa em segundo colocado e coloca a Turquia em terceiro, e a Turquia até pode passar como terceira colocada do grupo, porque tem 3 pontos, tá? Mas vai ser um jogo para mim aberto. Cara, a Turquia tem uma defesa pífia, tomou 4 gols já nessa Eurocopa e fez 3. Enquanto a República Tcheca tomou 3 e fez 2. Então, assim, são ataques e defesas que, né, oscilam bastante, mas esse jogo me chama muita atenção pro over, tá? Eu tentaria buscar ali mais de 1,5 gols durante a partida. Quanto a favoritismo, também a mesma coisa. Não vejo nenhuma nem a outra favorita nessa partida, que para mim qualquer uma delas pode sair como vencedora do confronto. Eu não me arrisco em palpite para dupla chance, tá? Tá para mim é 50-50. Qualquer uma ali que chegar no ataque, fizer o gol, para mim leva. Já aqui, Geórgia e Portugal. Rapaziada, como eu falei, Portugal classificado, vai para esse último jogo contra a Geórgia, provavelmente poupando alguns jogadores, tá? Tomem cuidado aí, provavelmente o Cristiano Ronaldo, quem sabe, né? Já 39 anos, pode ser que ele entre no segundo tempo, não sei se vai começar, apesar que ele tá em busca dessa meta aí, né? Dos 1.000 gols também, o jogador mais velho a marcar numa Eurocopa, se não me engano, foi o Modric, que bateu esse recorde agora recentemente, se não estiver enganado. Enfim, tá? Então, para mim, a equipe de Portugal é favorita a vencer. A equipe da seleção da Geórgia é uma seleção bem fraquinha, tá? Na parte defensiva, principalmente, tomava bastante gols. Se a gente analisar os dados aqui, ó, nos últimos 3 jogos aqui, a Geórgia sofreu gol nos 3, né? O Portugal puxa o jogo muito pro over. Vejam só, nos últimos 5 jogos, todos os 5 jogos que envolveu Portugal foram mais de 2,5 gols. Então, para mim aqui, como eu falei, vitória de Portugal, acredito que saia mais de 1,5 gols nessa partida também. Agora vamos para a parte da noite aí, né? Copa América. Primeiro jogo aí que a gente vai analisar, Equador e Jamaica. Equador, já falo para vocês que é favorito, tá? Jamaica vem como convidado, né? Com a parte da CONCACAF, né? Cara, assim, a Jamaica fez um jogo bem abaixo, né? Nesse último confronto contra a equipe do México. Foi contra o México, né? Foi contra o México, acabou perdendo. Mas também não jogou nada, nessa realidade. Foi um jogo bem feinho de ver.
O Equador já no último jogo, cara, poderia ter feito mais, né? Contra a Venezuela, mesmo com a menos, chegou até a fazer um gol com menos em campo, só que não deu. A Venezuela acabou vencendo, né? Vai precisar ir para cima da equipe da Jamaica, que também não venceu, os dois estão ali com 0 pontos. Se não vencer a Jamaica, o Equador praticamente dá adeus à competição. Então, é tudo ou nada para a equipe do Equador, que é muito favorito. Para mim, aqui, sem muita enrolação, vitória da equipe equatoriana. Tá? Vai ser um jogo, para mim, truncado, mas o Equador vence aí. E aqui já é um outro jogo, né? O último dessa sequência de jogos até o momento, que a gente vai falar do brasileiro. Venezuela contra o México. Cara, aqui é o seguinte. A Venezuela, como eu falei, venceu por 2-1 com um jogador a mais. A equipe do Equador, só que é um jogo, nesse aqui, tem muita cara de empate. Tá? Cheira empate. Tá? Tomem cuidado aqui para quem for buscar uma vitória da equipe do México, mas eu buscaria uma dupla chance. O México tem uma seleção mais empolgante, jogadores mais conhecidos. A Venezuela deu essa sorte aqui com um jogador a menos. O Equador jogou bem, né? Mas, enfim, teve a sorte da expulsão ali. O Equador estava tentando crescer no jogo no momento da expulsão. Os amistosos da Venezuela são muito abaixo, vejam só. Perdeu ali empatou com a Guatemala, perdeu para a Itália por 2-1, chegou até a complicar o jogo, perdeu para a Colômbia. Nas eliminatórias, empatou com o Peru em 1-1, empatou em 0-0 com a equipe do Equador, que inclusive vai jogar por outra chave. Então, assim, é uma equipe que empata bastante e perde bastante. Eu exploraria uma dupla chance a favor do favorito, que para mim é a seleção, no caso, do México. Então, fiquem de olho aí, beleza? Bom, rapaziada, é o seguinte, agora Campeonato Brasileiro são 8 jogos, vamos passar aqui bem rápido analisando os pontos positivos e negativos e o que eu faria. Bom, começando aqui pelo jogo do Botafogo, recebendo o Bragantino, o Botafogo que vem de 2 jogos aí, onde perdeu pontos, uma derrota no último jogo, um empate em casa, jogando muito mal contra o Atlético Paranaense. Bom, o Bragantino, fora de casa, é um time indigestíssimo, rapaziada, tá? Um time que bate de frente com qualquer um e não tem medo. Os pontos aqui desse jogo, tá? Nos últimos 3 jogos, o Botafogo sofreu gol nos 3. Nos últimos 5 jogos do RB Bragantino, 4 eles tiveram ali envolvimento de mais de 2,5 gols. Dos últimos 5, 4 jogos também bateram ambas marcas. Então, 2 pontos que a gente pode analisar nesse jogo, sabendo que o Botafogo vem de jogos sofrendo gol e que os jogos do RB Bragantino vêm envolvendo gols, dá sim para a gente esperar mais um gol e meio aqui. Eu exploraria aqui uma dupla chance a favor da equipe do Botafogo. Outro jogo também que eu separei para vocês, Cruzeiro recebendo o Atlético Paranaense. O Cruzeiro que jogando em casa é uma equipe bem chatinha, tá? O Atlético Paranaense está na parte de cima da tabela, né? Mas vacilou em 3 jogos, poderia ser o líder, inclusive, né? Empatando aí no finalzinho, cedendo, na verdade, a vitória e pegando ali empates nos últimos 3 jogos. Em casa, o Cruzeiro, de 4 jogos, venceu os 4. Eu falo, o Cruzeiro em casa, se fizesse essa campanha fora, era candidatíssimo ao título. Vamos ver agora com os reforços chegando. Para mim, inclusive, deve vencer essa partida, mas eu exploraria uma dupla chance. Só de 2,25 me pega bastante. Acredito que não perca essa partida. Ao máximo ali, pega um empate 0-0, mão. Beleza? Outro jogo aqui também que eu trouxe para vocês, Atlético Goianiense contra a equipe do Grêmio. O Grêmio, cara, meu Deus, hein? Se não abrir os olhos, vai ser rebaixado. Ah, mas, pô, teve a paralisação do Rio Grande do Sul. Não justifica. O Juventude está em 12º. Praticamente a mesma quantidade de jogos. O Internacional está em 7º, com 17 pontos, também com a mesma quantidade de jogos do Grêmio. Então não justifica. O Grêmio está muito abaixo, tá? Tem 2 jogos a menos aos que estão ali na zona e próximo da zona, mas, detalhe, vem de 5 jogos perdendo seguidamente. Não vejo o Grêmio favorito nessa partida, pelo contrário, também uma partida para dupla chance a favor do mandante. E, cara, nesse jogo aqui eu acredito que vai ser um jogo under. Eu exploraria menos de 4,5 gols, sabendo da dificuldade do Grêmio, né? Não toma tantos gols assim, em 9 jogos tomou 11, quase 1 por jogo. Não é tanto assim também, que nem, por exemplo, o Fluminense, que tomou 19 em 11 jogos. Né? Ou até mesmo o Vitória, que tomou 19 também em 11 jogos. Então, é uma quantidade relativa, é uma equipe que não vai se expor muito. Acredito que um pontinho para ele seja até que bom, dependendo da circunstância do jogo. Outra partida também que eu separei para vocês, Corinthians contra a equipe do Cuiabá. Cara, essa odd do Corinthians aqui de 1,80 engana bastante. Tomem cuidado, rapaziada. Tá? Eu não vejo a equipe do Corinthians tão favorita assim. Inclusive, tem um cheiro de empate essa partida que vocês não têm noção. A equipe do Cuiabá nos últimos jogos não sabe o que é perder nos últimos 3. Dos últimos 5, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1, que foi fora de casa esse jogo aí contra o Cruzeiro. Então, assim, uma equipe que dá muito trabalho, tá? Deve se fechar e jogar no contra-ataque, conhece a equipe do Corinthians, inclusive o Antônio Oliveira, que é técnico do Corinthians, conhece o Cuiabá, os jogadores ali individualmente,
Esse jogo vai ser de estudo para mim também, um jogo que eu vejo com característica under. Menos de 3,5 gols me pega bastante. Eu não exploraria essa dupla chance a favor da equipe do Corinthians pré-live, porque o Corinthians pode perder essa partida se der mole. Tá? Não vem jogando bem, é claro que precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, se vence vai a 11 pontos, dá uma respirada, mas a gente sabe que o futebol do Corinthians está bem abaixo. Então, cai de olho nessa partida aí, porque é só de engano. Bom, rapaziada, seguindo aqui, temos a equipe do Juventude recebendo o Flamengo. Flamengo esse que é líder do campeonato. Só que, cara, o Juventude jogando em casa é um time muito, mas muito encardido. Tem que tomar cuidado. Voltou a jogar no seu estádio, para quem não sabe, tá? Não perdeu ainda, são 5 jogos. Tem 3 vitórias e 2 empates. Fez 7 gols e tomou 2, tá? Esse jogo aqui, cara, tem uma cara também de empate, assim, bem bizarra, tá? A equipe do Flamengo, se liga só, em 6 jogos empatou 3 e venceu 3. Então, assim, tem uma tendência muito forte de empate caso o Flamengo venha jogando como jogou os últimos jogos. Cara, aqui nesse jogo aqui, o Flamengo pode vencer? Sim, acredito que também isso possa acontecer. Mas vai precisar jogar muita bola, mais do que tem jogado fora de casa e também em casa, né? Convenhamos. Os últimos jogos têm sido bem sofridos para o Flamengo aí, né? Empates ali no último minuto, vitória no último lance. Então vai precisar jogar mais bola do que tem jogado, mesmo sendo o líder do campeonato. Mas dá para explorar essa dupla chance. A um ódio 1,92, Flamengo empate. Agora aqui temos Bahia e Vasco. Cara, me dói muito falar isso, porque eu gosto muito do Vasco. Mas aqui não tenho nem que ficar mostrando para vocês. Vitória para mim, perdão, triunfo da equipe do Bahia em cima do Vasco da Gama. Cara, que fase tá o Vasco da Gama. Gente do céu, só não tá pior que o Grêmio e que o Fluminense, na minha concepção. Porque nos demais, acabou vencendo o último jogo por 4-2, depois que mandou o técnico embora. Aquele milagre, né? Sempre acontece no futebol. Mandou o técnico embora, melhora o futebol. Mas, enfim, eu ainda acho que o Vasco da Gama não aguenta a pressão lá na Fonte Nova. Para mim, da vitória do Bahia, que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, é o terceiro colocado. Fortaleza e Palmeiras. Cara, aqui esse jogo é dificílimo, tá? Tem uma cara também, cheira a empate essa partida aqui, assim, de uma forma absurda. Só que, cara, temos aqui o melhor visitante até o momento. São 5 jogos, 4 vitórias e um empate, que foi aquele empate lá atrás, né, no comecinho, contra o São Paulo num clássico. O Fortaleza aqui, se não se cobrir, acontece para mim a mesma coisa que o Flamengo. Se os Palmeiras e o Flamengo jogar o que sabe, eles vencem as duas partidas. Só que aí tem essa questão aí de ter a chance de empatar. Para mim, cara, eu exploraria muito, mas muito essa dupla chance a favor do Palmeiras, que me pega muito. E no último jogo aqui, Internacional e Atlético Mineiro, que é jogar assim. Duas equipes meio de tabela, Internacional uma recuperação, nos últimos 2 jogos 2 vitórias, o Atlético, ao contrário, numa derrocada, 3 jogos, 2 derrotas e um empate, né, equipes overs. Cara, aqui para mim eu exploraria mais de 1,5 gols. Saber quem vai vencer essa partida vai depender muito do empenho das equipes. Volta o Paulinho, volta o Hulk também, traz aquela qualidade. Essa odd para mim teria que estar parelha, 2,50, 2,50. Tá muito alta, na minha concepção, a favor da equipe do Atlético Mineiro. Mas eu não exploraria nada no pré-live e uma das duas equipes. É um jogo de imprevisibilidade. O Atlético pode voltar a vencer no campeonato, como o Inter também pode vencer essa partida. Ou até empatar, ou seja, pode acontecer tudo. Então, esse jogo aqui eu tô fora de palpite para você de dupla chance. Beleza? Rapaziada, esses foram jogos que tem nessa grade de quarta-feira, os melhores jogos, então tomem cuidado, é muito jogo, filtrem, veja onde vocês podem analisar e colocar o dinheiro de vocês, não entrem em tudo, não fica fazendo um monte de bilhete, porque às vezes vai ficar por um jogo aí, de vários que tem, e você vai acabar tomando o resto. Beleza? Bora pra cima no mais, não esquece de deixar o like pra gente aí, tamo junto, mais um dia de like, se Deus quiser, de like não, de green, se Deus quiser, rapaziada, tamo junto.